Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu trouxe regra de três simples, atendendo a pedidos de alguns seguidores do meu canal. E vamos começar pela definição. O que é regra de três simples? É um processo prático para resolver problemas que envolvam quatro valores, dos quais conhecemos três deles. Devemos, portanto, determinar um valor a partir dos três já conhecidos. E para a gente resolver, a gente tem que seguir três passos para facilitar. O primeiro passo é construir uma tabela, agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. Segundo passo é identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Terceiro passo é montar a proporção e resolver a equação. Eu trouxe aqui um exemplo e algumas atividades para a gente resolver, tá bom? Então vamos começar pelo exemplo aqui. O exemplo é assim: um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 480 km por hora? Bom, para a gente começar a montar a nossa tabelinha e tudo mais, a gente precisa é, identificar na descrição do problema as informações que está sendo dada aqui, né? No caso, a primeira grandeza aqui, opa, deixa eu trocar de, pegar o lápis aqui, isso. A primeira grandeza aqui é a velocidade média, tá aqui, ó, velocidade média, e está sendo dada em quilômetros por hora, tá? E o tempo está sendo dado em horas. E a pergunta é: em quanto tempo, olha só o X da questão, em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 480 km por hora? Então, nós temos aí, olha, três valores conhecidos, que é 400 km por hora, que ele faz o percurso em 3 horas, ó, né? Os 400 km por hora, 3 horas e 480 km por hora. E a gente vai procurar o terceiro aqui, ó, que é o nosso x aqui da questão. Em quanto tempo faria, né? Esse é o nosso x da questão, tá? Montando a tabelinha, primeiro passo, montar a tabela, tá aqui, ó. Primeiro passo, montar na tabela. Então, nós temos duas grandezas, a velocidade que é dada em horas, em quilômetros por hora, e o tempo que está sendo dado em hora. Então, está dizendo assim, que se ele estiver numa velocidade de 400 km por hora, ele vai fazer esse percurso em 3 horas. Se ele aumentar a velocidade para 480, em quanto tempo ele vai fazer esse percurso? Né? Segundo passo é identificar o tipo de relação. Que relação é essa? Lembra lá? É saber se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Como é que a gente sabe isso? Como é que a gente descobre isso, né? É só a gente fazer uma pergunta. Se eu aumento a velocidade, o que acontece com o tempo? Se eu vou mais rápido, eu vou demorar mais tempo, eu vou chegar mais rápido. Se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo, certo? Então, aumento um e diminuiu o outro. Então, na medida que eu aumento uma grandeza, a outra grandeza vai diminuir. Então, quer dizer que estão indo em sentidos, olha a setinha indicando aqui, ó. Um está indo numa direção, a velocidade está indo numa direção, e o tempo está indo em outra direção, certo? Então, eles estão indo em sentidos opostos. Isso significa que eles são inversamente proporcionais. Então, para a gente poder montar a equação, a gente tem que transformar eles, aliás, colocar eles no mesmo sentido, ou seja, na mesma direção. Para a gente fazer isso, a gente escolhe um dos dois e inverte. Então, nesse caso, a gente vai inverter aqui o tempo, ó, os valores do tempo. O que a gente fez aqui? O 3 antes estava em cima e o x estava embaixo. Para que ele fique no mesmo sentido da velocidade, a gente teve que inverter. Então, o 3 veio para baixo e o x foi para cima. Agora sim, depois que a gente colocou
as duas grandezas na mesma direção, é que a gente vai montar a nossa equaçãozinha para poder achar o resultado, tá bom? Então vamos lá, então vai ficar assim. 400 vai continuar lá em cima, como estava, né? 480 continua também na mesma posição. Se ele está numa velocidade de 400 km por hora, né, ele estava fazendo em 3 horas. Só que como a gente inverteu aqui para poder resolver a equação, o x veio para cima e o 3 veio para baixo, tá? Porque eles são inversamente proporcionais e para a gente poder montar a equação tem que fazer essa inversão. Continuando aqui, só fazer a multiplicaçãozinha em cruz, né? Então 480 multiplica x, que vai ficar 480 x, deixa eu arrumar esse 4 que tá feio, né? 480x igual 3 vezes 400, 1.200. Isolando o x, nós temos 1.200 dividido por 480. Para simplificar a divisão, a gente vai cortar um zerinho aqui e outro zerinho aqui. Então, nós temos que x é igual... Fazendo um rascunhozinho aqui, eu vou fazer um rascunho aqui no cantinho, tá? Nós temos 120 dividido por 48, certo? Então, 120 dividido por 48 vai dar 2. 2 vezes 8, 16. Para 20 sobra 4. Vão 2. 2 vezes 4, 8. Mais 2 que foi, 8, 9, 10. Para 12 sobra 2. Continuando, coloco vírgula, acrescento um zero. 240 por 48 vai dar 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada, vão 4. 4 aqui em cima do 4, ó. 5 vezes 4, 20, mais 4 que foi 24, para 24 nada. Então, acabou a nossa continha aqui, 2,5. Então, o x é igual a... Deixa eu arrumar esse x que tá feio, né? Deixa eu arrumar esse xzinho aqui, peraí. X é igual a 2,5 de hora. Bom, para ficar melhor ainda, vamos resolver esse 0,5 aqui que tá feio, né? Então, deu 2 horas... Esse 0,5 aqui em horas quer dizer o seguinte, se eu tirando 2 ali, que é 2 inteiros, são 2 horas, né? Então ficou assim, ó, 0,5. Esse 0,5 significa 5 décimos do quê? De hora, de 60 minutos, que vai dar aí 5 vezes 60. Ou melhor dizendo, eu posso fazer também assim, para facilitar, ó. 60 dividido por 10 vai dar 6, vezes 5, 30. 30 minutos. Então, resposta, 2 horas e 30 minutos. Tá? Esse é o tempo que ele vai fazer se ele aumentar para 480 km por hora. Então, ele vai fazer esse mesmo percurso em 2 horas e 30 minutos, tá ok? Vamos passar aqui para a nossa atividade agora, para praticar, né, o que a gente acabou de aprender. Então, eu tenho a primeira atividade que diz o seguinte. Vamos lá. São exercícios, eu retirei esses exercícios de uma apostila, da apostila de concurso público, tá? Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Eu tirei dessa apostila aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Eu tirei dessa apostila aqui, tá? É uma apostila de concurso público, inclusive ele vai ser aplicado esse ano, esse concurso aqui. E eu aproveitei para tirar algumas atividades dessa apostila, porque se alguém, por acaso, se alguém estiver estudando aí para esse concurso, esse vídeo pode ser que ajude algumas pessoas, tá bom? Continuando aqui, vamos lá. Essa atividade foi dada
num concurso em 2017 pela VUNESP, a descrição está aí. Um restaurante por quilo apresenta seus preços de acordo com a tabela. Dias da semana, de segunda a sexta, a quantidade preço é 250 gramas por 12,50. Então, se a pessoa consumir lá 250 gramas, ela vai pagar 12,50. Se ela consumir mais do que isso, aí vai ter que fazer o cálculo para saber quanto é que ela vai pagar, né? Então, vamos lá. Rodolfo almoçou nesse restaurante na última sexta-feira. Se a quantidade de alimentos que consumiu nesse almoço custou R$ 21, então está correto afirmar que essa quantidade é em gramas igual a resposta A, 375, resposta B, 380, resposta C, 420, resposta D, 425 ou resposta E, 450. Vamos lá? Então, vamos lá pegar as informações, né? Então, o preço por quilo, pela quantidade, quilo não, desculpa, está dado em gramas, né? A cada 250 gramas, a pessoa paga 12, então tá aqui, ó. Para 250 gramas, a pessoa paga R$ 12,50. Ou seja, então aqui já está facilitando a nossa tabelinha, a quantidade e preço, né? Então nós temos aqui a nossa tabelinha. Vamos montar a nossa tabela. Primeiro passo? Primeiro passo é montar a tabela, né? Então lá, quantidade, dado em grama, né? E o preço. Então vamos lá, montando a tabelinha, nossa tabelinha. Peraí, deixa eu pegar outra, peraí, ficou feio, né? Nossa, peraí, vamos lá. Vamos lá, pegar uma ferramenta melhor aqui pra gente fazer essa tabela. Pegar essa ferramenta aqui, melhor, vamos lá. Então vamos lá, montando a nossa tabelinha. Calma que vai dar certo, tá? Ah lá, acertei. Vamos lá. Aí. Aí. Nada como uma ferramenta, né, gente? Peraí, vamos lá. Então, eu tenho aqui quantidade em gramas e temos o preço. Então, o que está sendo falado aqui? Está dizendo que para 250 gramas de consumo, a pessoa vai pagar R$ 12,50, certo? Aí está dizendo que ele pagou quanto? Ele pagou R$ 21. Se ele pagou R$ 21, quanto? A pergunta é o nosso X da questão. Quanto ele consumiu de alimento? Essa é a pergunta. Aí, o segundo passo, lembra? O primeiro passo é montar a tabela para facilitar a visualização das informações, certo? O segundo passo é a gente identificar a relação, se é diretamente ou inversamente proporcional. Para a gente identificar isso, a gente faz uma pergunta. Se o preço por 250 gramas é R$ 12,50 e ele pagou um valor mais alto que isso, então, vamos lá. Se eu aumento o consumo, se eu consumir 250, eu vou pagar 12,50. Se eu consumir mais, eu vou pagar menos ou vou pagar mais? Se eu consumir mais, eu vou pagar mais. Então, os dois eles estão indo na mesma direção, ó. Se eu pagar mais, se eu consumir mais, eu vou pagar mais também, ó, na mesma direção, tá? Estão indo na mesma direção. Se paga mais, se consome mais, paga mais. Se consome menos, paga menos, certo? Ok? Então já identificamos que eles estão indo na mesma direção, então não preciso fazer não preciso inverter nada aí, é só copiar os valores aqui e montar. Agora a gente só vamos montar a equação. Já identificamos, então já fizemos o segundo passo, que é identificar a relação. Agora é só montar a nossa equação, no caso aqui vai ficar assim,
250. Para cada 250, paga-se 12,50. E a pergunta é, quanto ele consumiu pagando R$ 21? Como se fala? Multiplicação em cruz. O x multiplica 12,50, vai ficar 12,50 x igual 250 vezes 21. Vamos lá fazer um rascunho aqui do lado. Vamos lá, eu tenho aqui 21,00 vezes 250. O zero colocar para fora. Geralmente eu não multiplico o zero não, tá, gente? Vamos lá. O zero depois, no final de tudo, eu vou baixar ele lá no resultado. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Pulo uma casa. 2 vezes o 0, 0. 2 vezes o outro 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Somo tudo. O zero, lembra que eu falei que eu ia baixar ele aqui, ó? Baixo ele aqui no final, aqui, ó, lá para baixo. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 5 mais 0, 5. 0 mais 2, 2. 4 e 1, 5. Vírgula, duas casas depois da vírgula, conto duas casas e coloco a vírgula, certo? Certo, vamos lá, continuando. Então, nós temos o que aqui? Tá aqui. Ficou 5.250,00. Isolando o x, então ficou assim, 5.250 dividido por 12,50. Vamos lá no rascunhozinho aqui, ó. Pegar lá os 5.000 e dividir por 12,50. Bom, nós temos aqui número decimal sendo dividido por número decimal. Para facilitar, a gente esquece a vírgula, ó. Tem duas casas depois da vírgula, que também tem duas casas depois da vírgula. É só cancelar a vírgulazinha aqui para facilitar, esquece a vírgula, para ficar o número inteiro. A próxima facilitação que a gente vai fazer aqui é olhar aqui os números, né? Analisar os números. Tem zero no final deles? Tem. Tanto aqui dentro como aqui fora. Então, o que a gente faz? Os zeros que tiver no final do número, a gente faz assim, ó, um zero dentro, cancela, e um zero fora também. Então, esquece esses dois zeros aqui, eles não existem mais, tá? E ficou, então, 52.500 dividido por 125. Vamos lá, parece que é grande, o número parece muito grande, mas não é não, tá, gente? Vamos lá. 525 dividido por 125 vai dar 4. Vamos lá, 4. Certo? 4 vezes 5, 20. Para 25 sobra 5. Vão 2. 4 vezes 2, 8. 9, 10. Para 12 sobra 1, 2. 4 vezes 1, 4. Mais 1 que foi. 5 para 5, nada. Certo? Então, sobrou aí 25. Tem mais algum número para baixar? Tem lá o zerinho, ó, esse zerinho aqui, ó. Vou baixar ele aqui, vai ficar 250, que vai dar 2, certo? 2 vezes 5, 10 para 10, nada. Vai 1, 2 vezes 2, 4 e 1, que foi 5 para 5, nada. 2 vezes 1, 2 para 2, nada. Tem mais algum número para baixar? Tem esse outro zero aqui, ó. Baixei ele aqui, não dá para dividir, significa que dá zero aqui. Então, x é igual a 420. 420 o quê? 420 gramas, né, gente? Então, ele consumiu 420 gramas. Nossa resposta é a resposta C aqui, ó. Certo? 420 gramas. Ok?
Vamos passar para a próxima atividade. Vamos lá. Exercício 2. Vamos para o exercício 2 agora. Essa atividade foi dada em 2017 para oficial de promotoria. Vamos lá. Gente, a numeração, deixa eu falar uma coisa. A numeração na 1, 2, na apostila, ela está em outra numeração. Eu renumerei para minhas atividades, mas na verdade a atividade na apostila, elas têm uma outra numeração, tá? Não está nessa ordem que eu coloquei aqui não, 1, 2, não. Lá na apostila ela tem outra numeração, tá bom? Só para chamar a atenção aqui para o pessoal, se por acaso for procurar na apostila, não se perder aí com a numeração, tá bom? Continuando, vamos lá. Durante 90 dias, 12 operários constroem uma loja. Qual o número mínimo de operários necessário para outra loja igual para fazer outra loja igual em 60 dias? Resposta A, 8 operários. B, 18 operários. C, 14 operários. D, 22 operários. Ou E, 25 operários. Vamos ver? A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar aqui as informações, né? Vamos lá. Durante 90 dias, então a primeira grandeza aqui é dias. A segunda grandeza são operários. Operários. Aí a pergunta é, o X da questão, qual o número mínimo de operários? Número mínimo de operários necessário para fazer outra loja igual em 60 dias? A outra informação aqui, ó, 60 dias. Então, nós temos aqui, vamos montar nossa tabelinha, vamos lá pegar aquele lapisinho lá mágico, né, para fazer a nossa tabela. Primeira coisa, montar a tabela, lembra? Primeira coisa que a gente tem que fazer é montar nossa tabelinha. Isso, vamos lá, tá ficando bonito, hein? É isso aí. Tô pegando o jeito. Vamos lá. Aí. Então, nós temos aqui a grandeza dias e operários. Operários. Ficou pequena a minha tabela, deixa eu fazer aqui uma coisinha. Ver se eu consigo melhorar isso aqui, né? Vamos lá. Dias e operários. Opa. Horários. Operários. Aí, ficou horrível, peraí. Eu devia ter feito um pouquinho maior, mas eu devo fazer o seguinte, eu vou operário, pronto, eu vou deixar assim, abreviado, pronto. O pessoal vocês vão entender o que isso quer dizer, né? Espero que sim. Vamos lá. Então, durante 90 dias, 12 operários constroem uma loja. Qual o número mínimo de operários? Então, é o X da questão. Qual o número mínimo de operários necessários para fazer outra loja igual em 60 dias? Aqui, ó. Tá? Então, nós já temos aqui a nossa tabelinha montada. Agora, o segundo passo é identificar a relação, se é diretamente ou inversamente proporcional. Para isso, fazemos a pergunta: se eu aumentar o número de operários, o que acontece com o tempo? Né? O que vai acontecer com a quantidade de dias? Ela vai aumentar ou vai diminuir? Se eu tiver mais pessoas trabalhando na mesma capacidade, no mesmo ritmo, o que acontece? Então, se eu aumento uma, a outra diminui, certo? Então, uma está indo numa direção, então aqui, uma grandeza está indo numa direção. E se eu aumento uma, a outra diminui, isso quer dizer que elas estão em sentidos opostos, ó, tá? Quando uma aumenta, a outra diminui. Então, quer dizer que se eu aumentar a quantidade de operários,
eu vou diminuir a quantidade de dias. Para eu montar a nossa equaçãozinha, a gente vai ter que inverter isso aí. Então vai ter que ficar assim, ó. Vai ter que ficar, eu vou manter aqui o 90 em cima e o 60 embaixo, e vou inverter. O x vai passar para cima e o 12 vai passar para baixo. Para quê? Para que eles fiquem no mesmo sentido, na mesma direção, tá bom? Agora sim, agora a gente pode montar a nossa equaçãozinha aqui para resolver. Vamos lá? Então, nós temos que 90 dias sobre 60 e o x agora passou para cima e o 12 passou para baixo. Fazemos lá a multiplicaçãozinha em cruz. Então, 60 multiplica x, 60x, igual 90 vezes 12. Fazer um rascunhozinho aqui, né? Vamos lá, 12 vezes 90. Temos aqui o zero que baixou aqui no final. 9 vezes 2 dá 18, vai 1. 9 vezes 1, 9. E 1, 10, certo? Então, nós temos aqui 1080. E, portanto, isolando a letra x, vai ser 1080 dividido por 60. Simplificando aqui, ó, corta um zero aqui, vai ficar 108 dividido por 6. 10 por 6 vai dar 1, 6. Uma vez 6, 6 para 10 sobra 4, baixando o 8 aqui. 48, 6 vezes 8 dá 48, para 48 nada. Então, x é igual a quanto? Igual a 18 operários. Então, a nossa resposta é essa aqui, ó. Resposta B, ok? Passando para a próxima atividade. Vamos lá, próxima atividade. Atividade 3. Lembrando que na apostila ela não está com essa numeração 3, ela está com outra numeração, tá? Vamos lá. Essa atividade foi dada no concurso de 2017 para técnico artístico. Vamos lá. A vazão de uma torneira é de 50 litros a cada 3 minutos. O tempo necessário para essa torneira encher completamente um reservatório retangular, cujas medidas internas são 1,5 metros de comprimento e 1,2 metros de largura e 70 centímetros de profundidade, é de 1 hora, resposta A, 1 hora 16 minutos e 0 segundos, 1 hora 15 minutos e 36 segundos, 1 hora 45 minutos e 16 segundos, 1 hora 50 minutos e 5 segundos ou 1 hora 55 minutos e 42 segundos. Vamos ver? Primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Identificar as informações. Então, está dizendo aqui o seguinte, que a vazão de uma torneira é de 50 litros, primeira grandeza aqui, tá? E o tempo, 3 minutos. O tempo necessário, nosso X da questão, tempo necessário, qual o tempo necessário? Se essa torneira encher completamente um reservatório, aí a gente tem esse pedacinho aqui, essa atividade, a gente tem que prestar muita atenção, por quê? Porque aqui está dando o tamanho do reservatório, não está dizendo qual é a capacidade dele. Então, a gente tem que transformar isso aqui para achar qual a capacidade dele. Como é que a gente faz isso? A gente tem que fazer um cálculo para achar, nós precisamos da capacidade do reservatório, porque seria a nossa terceira informação para poder montar a tabela, tá, gente? Então, a gente tem que transformar isso aqui. Primeira coisa, eu vou observar o seguinte, aqui, ó, tá dado em metros, aqui diz que ela é retangular, ó, é um reservatório retangular, é um reservatório retangular, então ele é mais ou menos assim. Deixa eu fazer um rascunhozinho aqui, ó. Deixa eu ver, aqui. Ele é uma coisinha mais ou menos assim, retangular, né? E tem profundidade, né? Ele é tipo uma piscininha, é tipo uma piscina assim, ó. Né? Vamos imaginar
tipo uma piscininha, tá? Que tem profundidades aqui, ó, né? Entendeu? E aí ele tem 1,20, 1,20 de, então isso aqui, ó, é 1,20 ou 1,2 metros de largura, por 1,5 de comprimento por 70. Essa altura aqui, ó, tá vendo aqui, ó, essa aqui é a altura, é 70 centímetros. Só que eu vou transformar esses 70 centímetros em metros, então vai ficar 0,7, tá? 0,7, ok? Deixa eu pegar dar uma olhadinha no meu rascunho aqui para ver se eu não esqueci nada. Não. Então vamos lá. Nós temos que fazer o quê? Para você transformar achar a capacidade desse reservatório, a gente vai pegar esses três valores e multiplicar um pelo outro para transformar em metros cúbicos, tá? Que é a capacidade do reservatório. E depois disso a gente tem que transformar em litros, porque aqui, ó, está sendo dado em litros, tá vendo? Então tem que transformar metros cúbicos em litros. Ainda tem uma outra transformação que a gente tem que fazer depois disso. Dá um trabalhinho, mas a gente tem que passar, porque a gente precisa aprender isso, né, para prestar os concursos públicos da vida. Vamos lá, continuando. Então, eu vou multiplicar 1,5 vezes 1,5, ou vezes 1,2, que é um pelo outro aqui, ó. É o 1,2 vezes 1,5, depois vezes 0,7, tá? O valor que der aqui eu vou multiplicar por 0,7. Então, vamos lá, 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Aí pula uma casa aqui, ó, pula uma casa. 1 vezes 5, 5, 1 vezes 1, 1. Somando tudo, vai dar 8 e 1. Então, uma casa depois da vírgula, eu tenho duas vírgulas. Tem uma casa depois da vírgula aqui, uma casa depois da vírgula aqui, então eu conto duas casas e coloco a vírgula. Então, deu 1,8. 1,80, mas na verdade eu posso esquecer esse zero aí e só trabalhar com 1,8, tá? Para multiplicar aí por 0,7, para ver quanto é que vai dar. 7 vezes 8 são 56, né? 56 mais 5. 7 vezes 1, 7. E 5, que foi 12. 12. Duas casas depois, duas vírgulas. Uma casa depois da vírgula, mais uma casa depois da vírgula, duas casas, uma, duas. Então, deu aí 1,26. Esse 1,26, o que é que a gente vai fazer? Esse valor é em metros cúbicos, ó. Esse valor que a gente achou aqui são metros cúbicos, tá? Só que a gente tem que pegar esses metros cúbicos e transformar em litros. Como é que a gente faz isso? Tem uma tabelinha de conversão em que você transforma metros cúbicos em litro. Para eu fazer isso, nesse caso, eu tenho que multiplicar aqui, ó, por 1000, tá? Multiplicando isso por 1000, vai ficar... Eu só ando com a vírgula, né? O 1000 tem 3 casas, o 1000 tem 3 zeros. É só pegar a vírgula e andar para trás 3 casas, certo? Que então nós vamos ter o quê? A vírgula está aqui, ela vai andar 3 casas, então ela está aqui, ela vai andar uma, duas, então completo com zero aqui, ficaria assim, ó, tá? Ela anda para trás na multiplicação, nesse caso. Então, ela estava aqui, ela andou uma, duas, três. Esse último zero aqui, depois da vírgula, esquece ele, eu não vou utilizar. Então, ficou. Então, resposta 1.260 litros, tá? Esse aqui é a capacidade desse reservatório aí. Agora que eu descobri a capacidade do reservatório em litros, agora sim a gente pode montar a nossa tabelinha. Então vamos lá. Pegar
minha caneta especial para montar a tabelinha aqui. Então, nós temos a capacidade que é dado em litros e o tempo que é dado em minutos, né? E eles querem saber quanto tempo vai demorar para encher aí esse reservatório, tá? Então, vamos lá, montando a tabelinha aqui. Vamos montar nossa tabelinha com as informações. Vamos lá. Então, nós temos aqui, a primeira grandeza aqui é litros. E a outra grandeza, que é o tempo, né? Vou colocar como tempo aqui. Tempo. Então, 50, a torneira, a vazão de uma torneira é de 50 litros a cada 3 minutos, certo? E o reservatório, ele tem a capacidade de quanto? 1.260 litros. Então, quer dizer, quanto tempo ela vai demorar para encher esse reservatório de 1.260 litros? Então, vamos lá. Se 50 litros ela demora 3 minutos, se a quantidade de água aumentar, o tempo também, eu vou demorar mais tempo, certo? Então, assim, se aumenta a quantidade de água, se a quantidade de água aumenta, para eu chegar nessa capacidade, também vou precisar de mais tempo, certo? Então, assim, aumenta um e aumenta o outro. Então, quer dizer que os dois estão indo, né? Esse é o segundo passo, identificar a relação. Os dois estão indo na mesma direção, ó. Então, quer dizer que eu não preciso fazer nenhuma conversão aí, não preciso inverter nada para montar a nossa equaçãozinha. Agora, basta montar a nossa equação do jeito que está aí, né? E resolver a nossa equaçãozinha para chegar no nosso resultado, tá? Então, vamos lá. Multiplicação em cruz. Então, vai ficar 50x, certo? É igual a, vamos lá, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 3 vezes 1, 3. Então, nós temos que x é igual a 3.780 dividido por 50. Para facilitar, os últimos zeros aqui eu corto. Então, temos aqui 378 dividido por 5. 37 por 5 vai dar 7. 7 vezes 5, 35. Para 37, sobra 2. Baixo 8. 28 por 5 dá... Vamos lá. 6 dá 30, então vai dar 5. 5 vezes 5, 25, sobra 3. Continuando, acrescento uma vírgula, acrescento um zero. No final aqui deu 6. 6 vezes 5, 30 para 30, nada, acabou aqui. Então, deu 75 minutos e 6 décimos de segundo. Então, a nossa resposta do x aqui é essa aqui, ó, 75,6. Então, o inteiro aqui é em minutos, tá, gente? Então, o que é que eu faço aqui, ó, 75 minutos, transformando em hora, cada hora, uma hora é igual a 60 minutos, certo? Então, 70 menos 60, então eu já eliminei aqui uma hora, ó, já ficou aqui separadinho uma hora. Desses 75, sobrou o quê? Sobrou 15 minutos. Nós estamos quase chegando lá na resposta, tá? Então, deixa eu fazer uma coisa mais bonitinha aqui para ficar melhor, né? Vamos lá, peraí. Então, eu faço o seguinte, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar esse 75, vou vir para cá, fazer um rascunhozinho para cá, ó. Vou subir para cá para continuar aqui. Esses 75 minutos, eu vou tirar 60, que equivale a uma hora.
Vai sobrar aí os 15 minutos, tá? Então, esse aqui, ó, esse aqui é 1 hora. Esse aqui são 15 minutos. Então, ficou assim, ó, 1 hora, 15 minutos. E esse vírgula 6 aqui significa que eu tenho 6 décimos de minuto. 1 minuto é igual a 60, portanto, eu tenho aqui 60 dividido por 10 dá 6, vezes 6, 36 segundos. E 36 segundos. Então, a nossa resposta é essa aqui, ó. 1 hora, 15 minutos e 36 segundos, ó. É a resposta B, ok? Vamos lá, continuando nossa próxima atividade. E a última, né? Vamos lá. Foi dado no concurso de 2016 para oficial de promotoria 1. Vamos lá. Para organizar as cadeiras em um auditório, 6 funcionários, todos com a mesma capacidade de produção, trabalharam por 3 horas. Para fazer o mesmo trabalho, 20 funcionários, todos com o mesmo rendimento dos iniciais, deveriam trabalhar um total de tempo em minutos igual a: resposta A, 48, resposta B, 50, C, 46, D, 54 ou E, 52. Vamos ver? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar as informações. Vamos lá. Para organizar as cadeiras em um auditório, 6 funcionários, primeira grandeza aqui, ó, já são os funcionários. 6 funcionários, todos da mesma capacidade de produção, trabalharam por tempo aqui, ó, 3 horas. Tempo dado em horas. Para fazer o mesmo trabalho, 20 funcionários. Então, nós temos aqui 3 informações, ó, 3 valores. Precisamos achar o quê? Para fazer o mesmo trabalho, 20 funcionários, todos com o mesmo rendimento, 12 iniciais, deveriam trabalhar um total de tempo. Ó, qual o tempo, né? O X da questão. Qual o tempo? É uma dessas respostas aqui. Então, vamos lá. Vamos montar nossa tabelinha com as informações que a gente já sabe quais são. Então, vamos lá, montando a tabela. Primeira coisa, montar a tabela com as informações que a gente lá pegou, certo? Vamos lá. Então, nós temos aqui, nós temos 2 grandezas. A grandeza é funcionários. Então, deixa eu pegar outro lado. Grandeza funcionários. E a grandeza tempo. Grandeza tempo. Quais são as informações? 6 funcionários faz o trabalho em 3 horas. 3 horas. Faz o trabalho em 3 horas. Para fazer o mesmo trabalho, 20 funcionários, vai demorar quanto tempo? Tá? Se eles estão dando aqui, ó, vocês estão fazendo a pergunta em minutos, então, como está sendo dado aqui, ó, está sendo dado em horas, esse tempo aqui está sendo dado em horas, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar essas horas em minutos, tá, gente, ó. Então, deixa eu até dar uma arrumadinha aqui. Eu vou ter que transformar essas 3 horas em minutos, tá? Porque a resposta está sendo perguntada em minutos, então eu tenho que transformar essas horas em minutos. Transformei em minutos aqui, ó. 3 horas é igual a 180 minutos, tá? Acho que eu vou fazer um pouquinho diferente aqui, peraí, para não confundir nossa cabeça aqui, vou fazer assim, ó, deixar o 3 aqui. Depois eu transformar aqui fora, né? Vou colocar assim, ó. 3 horas
é igual a 180 minutos. Só para não esquecer que eu vou ter que trabalhar essas horas em minutos, tá? Vamos lá. O segundo passo é a gente identificar a relação, se é diretamente ou inversamente proporcional. Se eu aumentar a quantidade de operários tendo o mesmo rendimento, eu vou aumentar ou vou diminuir o tempo? Então, quanto mais funcionário, menos tempo. Então, o tempo está indo numa direção e os funcionários estão indo na outra direção, ou seja, estão no sentido oposto. Isso quer dizer que se um vai para um lado, se um vai para uma direção, outro vai para outra direção, então é inversamente proporcional. Para que eu possa montar a equação, eu tenho que inverter, deixando eles na mesma direção, lembra? Então, eu vou inverter o que está com o x aqui, o x passa para cima e o 3 passa para baixo, tá? Para eu poder montar a equaçãozinha. Então, vamos lá. Lembrando que essas 3 horas eu vou transformar em minutos, tá? Não vou usar 3 horas, eu vou usar em minutos, tá bom? Então, vamos lá. Montando a nossa equaçãozinha, 6 em cima, 20 embaixo. O x foi para cima, porque eles eram inversamente proporcionais, certo? A gente teve que inverter para continuar a resolução aqui, certo? Deixa eu arrumar aqui uma... Vamos lá. Então ficou assim. As 3 horas passou a ser 180 minutos, tá? Multiplicaçãozinha em x. 20 vezes x, 20x, igual 6 vezes 0, 0, 6 vezes 8, 48, vão 4, 6 vezes 1, 6 e 4, 10, certo? Portanto, x é igual a 1080 dividido por 20. Corta um zero em cima e um zero embaixo para facilitar a nossa conta. Vamos lá, rascunhozinho aqui, 108 dividido por 2, 10 por 2 dá 5, 5 vezes 2, 10 para 10, nada, abaixo 8. 8 por 2 dá 4 vezes 2, 8 para 8, nada. Então, x igual a 54, o quê? 54 minutos, tá? Então, a nossa resposta é a resposta D. Aqui, ó, 54 minutos. Bom, essa é a nossa lição de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E, ai, meu cabelinho aqui ficou meio... Bom, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Eu gostaria muito de agradecer a alguns seguidores do meu canal. E dizer o seguinte, gente, ó, eu tenho visto lá muitas pessoas dizerem assim que odeiam matemática, que têm dificuldade de entender. Só que matemática é assim, depende muito da linguagem, né? O que facilita o entendimento é a linguagem que se é usada para passar as informações. E cada pessoa se identifica com uma linguagem, né? Cada pessoa entende uma linguagem diferente, cada qual tem o seu jeito de entender as coisas. Então, não é tão simples assim para os professores passarem por causa desse probleminha da linguagem, né? Cada um tem um jeito de explicar, cada um tem usa uma linguagem diferente, então, e cada aluno também entende uma linguagem diferente. E aí uma pessoa, fica difícil uma pessoa só ter várias linguagens assim, mas tudo bem, vamos lá. O que eu queria dizer é o seguinte, a matemática, como a maioria como é que eu posso dizer? É uma questão de treino, né? As pessoas acham que tem que aprender na hora, assim. Não, a matemática não é assim. Você tem que, não entendeu? Faça muitas atividades, muitos exercícios. Não tenha preguiça de fazer. Mesmo que erre, errou. Eu fazia assim, no começo, quando eu comecei a aprender, eu sempre gostei muito de aprender matemática.
Mas tinha momentos em que eu tinha dificuldade também, né? Mesmo gostando, eu tinha dificuldades. Mas o que eu fazia? Eu insistia naquilo. Então eu fazia assim, eu pegava a resposta certa, marcava lá qual era a resposta daquela atividade. Então eu tinha que chegar naquela resposta. E aí eu fazia e refazia, fazia e refazia até chegar naquela resposta. Mas também quando eu conseguia chegar na resposta certa, eu não esquecia, nunca mais eu esquecia aquilo que eu aprendi, entendeu? Então assim, é questão de treino, tem que treinar, não pode ter preguiça. Referente à tabuada, que nem eu falo, eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade em memorizar a tabuada, mas aquelas pessoas que não têm dificuldade de memorização, tentem memorizar o máximo que puderem, porque isso ajuda muito, facilita muito, agiliza muito também, torna-se tudo mais rápido, né? E aquelas que têm dificuldade de memorizar a tabuada, no meu canal aqui, eu mostro até um método simples para as pessoas fazerem divisão, para aquelas pessoas que têm dificuldade em memorizar a tabuada, tá? É um método simples de se fazer, de se entender também, né? Mas o ideal é aquelas pessoas que podem, que não têm dificuldade de memorizar, que procurem memorizar a tabuada, tá? Não tenham preguiça. O que acontece com a maioria é que tem muita pressa. Eu vejo aqui pelos comentários que as pessoas ficam assim: ah, nossa, você fala muito antes de começar. Por isso que eu tô falando no final, tá, gente? Eu tô falando no final do vídeo agora porque tem pessoas que não têm paciência de eu falar algumas coisas antes da aula. Então, inverti. Ao invés de falar no começo, eu estou falando no final. Então, gente, assim, procurem se esforçar um pouquinho, não ter preguiça. A matemática, ela não é uma bicha de sete cabeças, mas ela precisa. É como um esporte. Se você, vamos supor, para você ser um bom jogador de futebol, no caso, né? Vamos falar de futebol, que as pessoas, a maioria gosta muito. Para você ser um excelente jogador de futebol, o que tem que se fazer? Praticar todos os dias. É praticar, 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 ou treinar, né? No caso, treinar, 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 para chegar numa condição física e habilidade excelente para fazer uma boa competição, tá? Isso é para todo o atletismo. Então, assim, a matemática é como o atletismo. Para você ficar afiado, para você ficar perfeito naquilo, você tem que praticar, 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 sem preguiça. Não pode ter preguiça, tá bom? E até o próximo vídeo. Eu espero que tenham gostado desse. E vamos dar continuidade aí, tá bom? Um beijo a todos e assim, uma outra coisa que eu gostaria de falar, procurem não se, como se fala, algumas pessoas ficam assim, eu odeio, eu não consigo, não pensa assim, né? Então assim, pensa sempre positivo, eu posso, eu vou conseguir, né? Eu posso, eu vou conseguir, acredita nisso. Para de falar que você não é capaz, para com isso, tá? Então, a única coisa que acontece é que algumas pessoas demoram um pouquinho mais, outras são mais rápidas, mas todas as pessoas têm condições, sim, de aprender qualquer coisa que queira aprender, desde que tenha um pouco de boa vontade e não tenha preguiça, só isso, tá bom? Beijo a todos e até o próximo vídeo.